Muito bem. Retomando os trabalhos, então, gente, julgamos o item 128, vamos julgar, então... Não, julgamos o item 127, vamos julgar o item 128, da qual eu sou relator também, comercial de automóveis Ibiúna Limitada. O 128 e o 129 são idênticos, tá? Só muda a questão de valores. Então, vocês podem abrir o arquivo e podem ir direto no voto. De simples resolução também. Aqui ele está solicitando um crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 97. E o pedido foi apresentado em 8 de junho de 2005, um dia antes daquela data fatal. A autoridade administrativa da delegacia de Sorocaba, ela indeferiu o pedido por conta da decadência, tá? Só que nesse despacho de indeferimento, despacho decisório, ela analisou o crédito que foi solicitado. Analisou o crédito e identificou o quanto que o contribuinte teria direito se aquele pedido ele fosse em frente, tá? Então, eu estou aplicando a súmula 91 do CAF, afastando a decadência e reconhecendo o direito creditório que já havia sido analisado pela DRF Sorocaba, mesmo porque o recurso voluntário ele se ateve à questão da decadência, tá? Só. E a DRF Sorocaba, quando fez a análise, ela deferiu um valor de 13 mil, quando ele pediu 30. Tá? Então, no mínimo, eu estou dando os 3 mil que ela já havia deferido lá embaixo e não foi objeto de insurgência por parte do contribuinte. Tá? Então, meu voto, nesse caso, é por dar parcial provimento ao recurso voluntário para o fim de afastar a decadência e reconhecer o direito creditório no montante de 13.136,42. Tá? É a mesma decisão do próximo processo, que a matéria é idêntica. Dúvidas? Estou caminhando. Senhor presidente, no recurso voluntário, ele só alega decadência também? Só decadência. Recurso voluntário foi só decadência. Mesmo a DRJ tendo entrado... A DRJ não foi a DRJ que entrou? Não, a DRF Sorocaba. A DRF Sorocaba, ela indeferiu pela decadência, despacho decisório, tá? Indeferiu pela decadência, mas analisou o mérito digamos assim, analisou que ela teria direito a tanto, tá? A DRJ ficou na decadência, aí ele recorreu só por conta da decadência, e eu estou afastando aqui. Ah, tá. O despacho decisório foi mantido pela DRJ. Isso. Eu fiquei na dúvida porque se ele não foi prejudicado, apesar de ter feito o deferimento do crédito pela unidade lá, mas... Não é que a unidade deferiu o crédito, ela apontou que ele teria direito a tanto, tá? A unidade apontou que teria direito a tanto, só que indeferiu por conta da decadência. Mas ela apurou lá um crédito. Reconheceu uma parte, né? Sim, sim. Tá bom, presidente. Voto... para votar? Para votar. Bom, se alguém tiver alguma dúvida para tirar, pode passar a votação. Eu acompanho, apesar dele não ter falado nada sobre o mérito, mas... Sim. Eu não sei, eu fico na dúvida se quando a unidade diz que ocorreu a decadência e reconheceu parte, não. Enfim, veja, mas eu acompanho. Veja, Camerano, a unidade indeferiu o pedido na sua totalidade, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Ela indeferiu o pedido na sua totalidade, por conta da decadência. Só que no corpo do despacho decisório, ela aponta que o contribuinte teria direito, não fosse a decadência, teria direito a 13 mil reais. Entendeu? Eu estou aproveitando isso, essa análise que a unidade local já fez do crédito, para deferir pelo menos isso. Entendeu?
Porque se eu afastar a decadência aqui, teria que voltar o processo para quê? Para que ela apure a liquidez e certeza do crédito, ok? Coisa que ela já fez. Sim. Entendeu? Ela já eu só tive a dúvida, porque como ele indeferiu pela decadência, se isso não... o recorrente não se sentiu impelida a defender que não teria ocorrido a decadência e talvez não tenha entrado na questão da solução dada lá pela unidade, que teria, que não ter, mas ela teria um eventual crédito. Eu não sei se... Ou nós temos assim, senhor presidente, eu acho assim, ou temos uma decisão ou temos outra. Se ela textualmente, certamente, ela indeferiu por a decadência, mas sugeriu que teria um eventual crédito, eu acho que o contribuinte ele pode ter sido induzido ao erro e se defender só da decadência. Entendeu? É uma questão para ser debatida, né? Não sei, sim, os colegas. Claro, com certeza. Não sei o que seria então afastar a decadência e devolver para a unidade. Porque ela fala teria um eventual crédito. O recorrente pode ter entendido que o crédito, na realidade, ele não está sendo objeto de questionamento, que já foi afastado pela decadência. Que o único óbice seria a decadência, né? Até quando ele fala... Que o único óbice seria a decadência. O fato dele ter entrado, olha, tanto que ela fala assim, ele teria um direito. Eu acho que isso pode ter induzido a um erro, senhor presidente. Entendi. Queria ouvir dos outros. E aí, eventualmente, teria um problema dele arguir o duplo grau de jurisdição, né? Porque como não foi efetivamente analisado, ele só fez uma análise perfunctória, eventualmente, e não tomou a decisão, né? Por isso até ele não recorreu sobre isso. Não teria jeito dele recorrer. Porque é estranho não ter recorrido, né? Não. Pois é, mas é porque ele perdeu pela decadência. O resto, ela fez uma análise, mas não adianta essa análise dela, né? O que ele perdeu mesmo foi a decadência, eu acho. E a análise que ela fez, na verdade, foi uma análise mais tendente ao reconhecimento do crédito do que ao não reconhecimento, né? Se houver o consenso da turma... Mesmo superficial, ela fala, aparentemente parece existir o crédito, mas a decadência acabou, entendeu? Se houver o consenso da turma, eu mudo meu voto sem problema nenhum, tá? O que o Camerano falou tem todo fundamento, tá? Vocês acham que devo mudar, então? Tem pertinência, sim. Sim, presidente. Então, é meio na linha do que a gente já tratou em alguns outros aqui, né? Então eu vou alterar o voto, viu, doutor Camerano? Diante da sua colocação bastante consistente e oportuna, na verdade, como sempre, óbvio, né? É uma águia ser conselheiro. Para tão somente afastar o óbice da decadência e devolver o processo à unidade de origem para que ela reanalise o direito creditório do contribuinte. Tá ok? Isso para ambos os processos, tá? Posso colocar por unanimidade Nelson, Letícia, Eduardo, Carlos? Perfeito, então. Então vamos ao item 130, 131 foi retirado de pauta. E aí nós encerramos então a pauta da manhã, tá? Podemos adiantar os processos da pauta da tarde. Tem que parar a gravação para... Não, eu vou tocar direto e deixar registrado que nós estamos adiantando, mesmo porque a portaria agora nos permite, tá? E nós vamos tocar direto e faço a menção na ata de que foi julgado na manhã do dia 13, tá ok? Então a gente teria o item 132 da pauta. Eu gostaria de seguir pela ordem, pode ser? O item 132 da pauta, Leme Engenharia Limitada. Conselheira Letícia. Pois bem, presidente, é a declaração de decompre mediante a utilização de saldo negativo de RPJ no ano de 2001 de R$ 170.462,44. Os pagamentos
e as compensações foram confirmadas, o imposto de renda retido na fonte é divergente do deduzido pelo contribuinte na DIPJ. Diante das divergências, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória. A DRF fez uma análise e reconheceu R$ 34.000 dos 170 requerido. E aí, na manifestação de conformidade, o contribuinte afirma que a DIPJ foi entregue ao fisco há mais de 8 anos, portanto, teria ocorrido lapso temporal suficiente para tornar imutáveis os valores informados na declaração. Invocou o artigo 150 do CTN. Por fim, pugna pelo provimento da manifestação. Quando da manifestação da inconformidade, a DRJ julgou que não teria que a homologação tácita ela correria de 5 anos da data do protocolo da DECOMP e não da data do crédito, né? Inconformada, interpôs a contribuinte recurso a esse conselho, em síntese, alegando que o crédito que pretende compensar estava informado na DPJ entregue ao fisco em 31/1/2002, portanto, há mais de 8 anos, e que seria absolutamente desnecessário juntar de qualquer documentação complementar. Aí, já no meu voto, presidente, eu estou explicitando que cuidam os autos de declaração de compensação transmitidas pela contribuinte ao longo dos anos de 2003 a 2008. Argui que estaria decaído o direito do fisco em verificar a existência dos créditos em virtude de utilizarem tais compensações, saldo proveniente do ano de 2001. Entretanto, ouvido a contribuinte que a decadência somente atinge o direito quando há o seu exercício, ou seja, somente se opera a decadência a partir do momento em que se pretende utilizar tal crédito. Aí eu cito a súmula CARF 116, não que ela seja exatamente sobre o assunto, mas que fala da questão da amortização do ágio, né, que é a questão da repercussão na apuração do tributo. Aí eu coloco aquela questão do direito creditório, que seria uma expectativa de direito e que o prazo só começa a fluir quando existe a repercussão na apuração do tributo da cobrança. Então eu estou negando provimento ao recurso e mantendo a decisão primeva, presidente. É como voto. Muito bem. Daniel, gostaria de falar? Presidente, só um esclarecimento. Tolerantíssimo, me parece que o fundamento da contribuinte é pela homologação tácita do crédito informado em DPJ, e que por conta disso não poderia mais ser discutido, né? Sim, e é isso que eu estou falando, que a homologação tácita não ocorre do crédito, que ela só ocorre quando você exerce o seu direito, né, que você tem aquele crédito escriturado, mas que você o fisco ele teria o prazo de 5 anos, a homologação tácita seria da PERDECOMP e não do crédito escriturado. Porque me parece que são fundamentos um pouco diferentes, porque na verdade a homologação tácita é para fins de extinção do débito, né, da compensação feita. Uhum. E o que ele alega na verdade é que homologou o direito de revisar o crédito. Sim, sim. De analisar a certeza e liquidez do crédito. Aí tem vários nesse sentido. Aí eu só entendo que são pernas diferentes, entendeu? Que em 616 ele trataria mais da questão da homologação e não se aplica, na verdade, diretamente. Aí ficou parecendo que o fundamento dele foi pela... Você está rebatendo a homologação tácita, mas parece que você não está rebatendo diretamente essa questão da possibilidade do fisco analisar a qualquer tempo, entendeu?
Entendi. Eu talvez posso acrescentar esse ponto aí para ficar mais claro, entendeu? Porque são discussões distintas. Homologação tácita do crédito e homologação tácita da extinção do débito, entendeu? Da compensação feita. São discussões distintas, mas o que eu entendo, doutor Daniel, é que em qualquer uma delas, quando o direito do fisco em avaliar o crédito escriturado, ele somente começa a fluir a partir do momento que o contribuinte exerce esse direito e que isso tem repercussão na apuração tributária. Porque anteriormente a isso, você tem simplesmente um crédito escriturado que ele é uma expectativa de direito, mas o direito efetivamente só ocorre quando é apresentado algum elemento pelo contribuinte que ele, nesse caso, diminui a sua arrecadação. Enquanto o crédito está escriturado, ele não tem qualquer efeito perante a fiscalização. Mas eu posso acrescentar um pouco aí para deixar mais claro. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Essa homologação tácita lá do lançamento, que ele declarou o débito, vamos dizer, ele apurou o valor, e ele diz agora não cabe mais revisar isso porque tem homologação tácita. Mas o fisco não devolve o que não se pagou a maior. Tem que analisar a liquidez e certeza, né? A formação do crédito. Doutor Carlos. Eu estava recuperando aqui, eu tenho um voto lá de junho de 2019 em que eu faço uma digressão sobre essa questão, né, dos prazos prescricionais e decadenciais, e que eu vou tratando dessa matéria, né, por que não se aplica os prazos, né, do 150 parágrafo 4, do 173 a essa matéria, qual é o fato jurídico que está sendo analisado, não é o fato jurídico tributário, mas o fato da constituição do crédito perante a fazenda, que são duas coisas, e por que há a possibilidade de se revisar aquela apuração, que o que você está revisando não é a base de cálculo do imposto declarado lá na DIPJ, o que você está analisando são os fatores que compõem o crédito no momento que ele apresenta o PERDECOMP. Né? É outro fato que está sendo analisado, é um fato distinto, submetido a uma outra norma jurídica e a um outro prazo. Né? São duas coisas distintas. Eu não estou revisando a base de cálculo do imposto lá atrás. Né? Esse tem um prazo decadencial, ou do 150 parágrafo 4, ou do 173, a depender da situação. Para lançar, né? Oi? Para lançar. Para lançar. Né? Para lançar. O que nós estamos olhando aqui é outro fato. Ele está constituindo um crédito perante a União, então, no momento em que ele propõe essa constituição, o fisco tem um prazo decadencial para olhar os fatores que compõem esse crédito que ele está formalizando, que está constituindo perante a União, que se aplica, então, um outro prazo distinto. Tem um artigo do Fernando Brasil, que cita, inclusive, um voto do Dr. Luiz Augusto, presidente da nossa turma. Olha que honra! Que honra! Que ele está explicitando muito bem e mostrando esses dois, inclusive o voto do Luiz Augusto. Eu vou acrescentar ele aqui, eu não me lembro de cor o número, mas eu vou acrescentar ele aqui no voto para que não reste dúvidas, que são dois prazos diferentes, ok? Perfeito. Mais alguma consideração, gente? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Camerano? Microfone.
Senhor presidente, eu botei mãozinha ali, senhor viu? Ah, vi. Agora estou vendo. As suas considerações então, doutor Camerano? Só um instante, eu estou procurando um detalhe aqui. Senhor presidente, aqui, anteriormente à DECOMP, nós temos um pedido de restituição que foi feito em papel. No recurso voluntário, ele diz, não bastasse isso, o presente pedido de restituição se encontra tacitamente homologado. Porque ele está fazendo uma comparação com a intimação que ele teria recebido da unidade para apresentar eventuais documentos. Eu procurei aqui no processo, eu estou procurando aqui o pedido de restituição, mas me parece que houve um pedido de restituição em papel aqui. Então, no caso, teríamos que analisar a época do pedido em papel, porque a DECOMP veio, me parece, logo em seguida, ou posteriormente. Eu estou procurando aqui, só um instantinho. Isso eu acho aqui, porque ele fala da homologação tácita do pedido. Pelo que eu vi aqui, a data do pedido teria sido em 28 de outubro de 2004. Doutor Camerano, tem algumas homologações tácitas que foram dadas pela delegacia de origem. Sei, não, mas nesse caso parece que não houve. Mas o pedido tem papel, não tem, doutor? Eu não me recordo se o pedido tem papel, mas eu me lembro nesse voto que tem uma fala na delegacia falando que o que produz a homologação tácita é a compensação e não o pedido de restituição, porque o pedido de restituição ele não se homologa, porque não há nada a homologar-se, né? Só que eu acho que essa parte não foi recorrida. Tem razão, doutor, tem razão. É um recurso voluntário. Tem razão, eu tinha me esquecido desse detalhe, tem razão. No caso, está certo. Mesmo assim, não teria havido, não. Mas está certo, senhor presidente, é isso aí, com a relatora. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Relatora. Doutora Luciana. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Presidente, vou acompanhar a relatora também. Acompanha a relatora também, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 133 da pauta, conselheira Letícia, Leme Engenharia. Bom, esse caso aqui é da Leme Engenharia, mas é um caso bem diferente. Em 6/4/2005 e 21/9/2006, a interessada transmitiu declarações de compensação e utilizando o saldo negativo de imposto de renda de 1/10/2003 a 31/12/2003, no valor de R$ 131.903. E aí eu vou explicar para os senhores, se eu pular alguma coisa, depois o doutor Camerano, que faz esse pente fino aí nos votos, ele poderia me auxiliar. No caso em análise aqui, o que ocorreu foi o seguinte: ela não se utilizou do saldo negativo do período efetivamente, ela utilizou do pagamento a maior do período, ela se utilizou foi do saldo negativo e aí foi indeferido o pedido dela na DRJ, falando que a pessoa jurídica tributada com base no lucro trimestral não pode deduzir do imposto de renda no encerramento do período o valor do imposto retido na fonte sobre receitas computadas na determinação do lucro real de períodos de apuração anteriores. Então, ela tinha esses valores recolhidos a maior em períodos anteriores e não no período que ela tinha indicado na DECOMP.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso a esse conselho, falando que o crédito que pretende compensar foi negado pela delegacia sob fundamento da impossibilidade de aproveitamento no 4º trimestre de retenções sofridas em trimestres anteriores. O não reconhecimento das retenções foi superado, subsistindo-se apenas o novo fundamento que o não reconhecimento das retenções seriam de trimestres anteriores, olvidando-se o fato de que elas se referem a todo o ano calendário de 2003 e não apenas ao 4º trimestre. Justifica ainda que, se houve algum prejuízo nessa forma de apuração, tal prejuízo foi da contribuinte, não do fisco, e que deve ser reconhecido o crédito total, que é o simples erro na DIPJ não invalida o crédito. Pois é, bem, cuidam os autos dessa compensação do saldo negativo do 4º trimestre, que foi indeferido porque seria de períodos anteriores. Aí eu estou explicando a questão das estimativas mensais. E que o que a gente pode chegar à conclusão é que a interessada efetuou o pagamento estimado relativo ao último trimestre de 2003 superior àquele a que estava obrigada por lei, mas não indica que a diferença se caracteriza como tributo indevido, passível de restituição. Essa apuração só é possível mediante comparação do lucro real anual. No entanto, o crédito apurado não deve ser analisado como recolhimento a maior da estimativa trimestral, e sim como parte do saldo negativo de 2003. E aí eu estou sugerindo aqui no meu voto o retorno dos autos para a delegacia de origem para que se verifique a comprovação e disponibilidade do crédito desse saldo negativo do período de 2003 e não só do último trimestre de 2003. É como voto, presidente. Mas seria uma diligência para verificar isso? Na verdade, seria para voltar para a delegacia analisar esse crédito como saldo negativo de 2003 e não como o pagamento a maior do último trimestre de 2003, que ela analisou só o pagamento a maior de 2003. E a contribuinte afirma, junto à documentação, falando que ela tem o saldo negativo do ano inteiro, entendeu? Entendi. Porque a apuração é trimestral, né? Trimestral. Tô Camerano, você queria falar? Sim, me parece aqui a apuração é do lucro real trimestral, o regime de apuração dessa empresa. Não é isso? Sendo o regime de apuração trimestral, cada trimestre é um período de apuração, tem um imposto devido. Eu não posso ter retenções no primeiro trimestre e antecipar, levar esse imposto lá lá no 4º trimestre. Eu não posso. As retenções têm que ser no período de apuração que ocorreram. Como é lucro real trimestral, os impostos são apurados nos trimestres. Eu não posso levar toda a retenção do ano todo para o 4º trimestre. Isso prejudica o valor apurado no 4º trimestre, evidentemente, que eu estou considerando retenções aqui no 4º trimestre que não são desse trimestre. Sim, mas eu não posso apurar isso como saldo negativo anual, Camerano? Vai ter efeito, isso tem efeito no valor do imposto do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. Sim, mas essa retenção aqui, se eu levo essa retenção para o primeiro trimestre, as retenções do primeiro trimestre, eu posso ter imposto a pagar, posso não ter imposto a pagar, mas eu acho que se levar tudo para o 4º trimestre, distorce o saldo negativo. Pois é, mas o que eu estou sugerindo não é levar tudo para o 4º trimestre, o que eu estou sugerindo é verificar no ano os valores recolhidos, se eles são superiores aos valores devidos no ano. Tem que ser efetivamente trimestral. É o que eu sempre a apuração trimestral, você não pode fazer isso, daí é a lógica do anual. Porque assim, senão tem que ser por competência, porque senão o contribuinte ele pode ficar segurando o IR-fonte para só usar no trimestre que ele tiver o maior volume de imposto a pagar, entendeu? Exato. Então não adianta nada. Não tem crédito aqui. É a mesma lógica daquele outro processo meu que a gente julgou, que ele queria usar o IR-fonte de um
de um ano no outro, no saldo negativo do outro ano. A lógica é a mesma. Esse é o ponto. A gente não pode ficar fazendo fiscalização aqui dentro agora, ficar apurando se o primeiro trimestre tem, se não. Ele fez errado. Ele fez errado, isso eu não tenho dúvida. Ele tem que fazer uma retificação da sua DIPJ e alocar as retenções nos trimestres devidos. Ele não pode trazer tudo. Não vai dar nada, então não vai dar nada mesmo. Em última análise, o prazo já passou também. Em última análise, ele está querendo modificar a sua própria forma de apuração. Isso. Entendeu? De lucro real trimestral para lucro real anual, quer dizer, e não é o caso, né? Exatamente. Então eu vou ter que negar provimento ao recurso. Simplesmente. Tá bom, eu altero, eu pego o outro voto nosso. Então, doutor Camerano, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Já acompanha, Pedro. Doutor Daniel. Acompanha, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Com a relatora também, presidente. Muito bem. O seu microfone tem um delay, doutor Eduardo? Não é um delay, é que eu não estava com a... Eu divido a tela aqui, então eu estava clicado no acórdão e não na telinha, daí o espaço não funciona. Mas que tem um delay aqui na tela, tem. Você fala e só move a boquinha daqui uns 2 segundos. Ah, entendi. Ou o contrário, Eu ainda não consegui... Parece dublagem de filme, daqueles filmes japoneses antigos. É verdade. Muito bem. Vamos então ao item 134. Relator Luiz Augusto. Recorrente Divermatic, Equipamentos Eletrônicos Limitado. Os itens 134 e 135 são idênticos, tá? O que muda é o valor que está sendo pleiteado. O primeiro, 134, são R$172, se não me engano. E no segundo são R$400 mil, tá? Então vocês podem escolher até qual que vocês querem acompanhar aí. Tá ok? Mas o que muda é só isso aí. Eles são idênticos, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui, por gentileza. Acho que a gente pode ir direto no voto. Deixa eu chegar no voto aqui. A matéria também é bem simples, não é nada diferente do que a gente tem visto por aqui. É questão probatória, tá? Então, deixa eu ver aqui, só um instantinho, desculpa. Deixa eu ver qual é o período que ele trata aqui, só para não falar nenhuma besteira. Então, ele trata esse primeiro aqui, no caso. O crédito indicado é um pagamento indevido ou maior de RPJ realizado em 28 de dezembro de 2006. Tá? Ele alega que efetuou uma apuração equivocada. Errou na apuração, errou na informação prestada na DCTF, tá? E alega ter esse crédito aí, nesse primeiro caso, R$172. A unidade local, por conta de falta de provas, não conseguiu chegar no crédito. A ADRJ, na manifestação de conformidade, ele junta simplesmente a DCTF e a DPJ para provar o seu direito. A ADRJ diz assim, ó, a DCTF e a DPJ não é suficiente, tá? Ele junta a DCTF retificadora já no acordo, na manifestação de conformidade. A DRJ vem e diz, ó, isso aí não é suficiente. No recurso voluntário ele diz, olha, a DCTF e a DPJ são suficientes, tá? E discorre todo o seu recurso em cima da suficiência desses dois documentos para provar o crédito dele. Ok? Mesmo assim, vocês podem ver no voto
lá na página, deixa eu ver aqui, na página 6 do voto, lá no finalzinho, lá no pé da página, eu coloco, mesmo ele desenvolvendo todo o raciocínio dele no recurso voluntário, de que DCTF de PJ são suficientes, ele diz lá no finalzinho, olha, apesar disso, eu estou juntando aos autos a escrituração contábil, as contas contábeis que comprovariam o meu direito, tá? Num parágrafo só, né? Então eu coloco lá embaixo, apesar de suas alegações no sentido que os documentos juntados anteriormente serem suficientes para comprovar o crédito requerido, a recorrente juntou aos autos cópia de seus registros contábeis, como livro-razão, livro diário, incluindo diversos demonstrativos, documentos como balancetes, balanço patrimonial 2006, demonstração do resultado 2006. Aí eu digo em seguida, analisando esses documentos, fomos capazes de comprovar o crédito requerido. Vejam o balancete de verificação às folhas 176, mais especificamente a conta IRPJ paga maior em 30 de dezembro, cujo saldo devedor apresenta o valor de R$ 172,85. Também o balanço patrimonial, as folhas 188, a demonstração do resultado do exercício, as folhas 194, né? Além do livro-razão, as folhas 106 e 115. Tá? Então, eu analisei esses documentos, verifiquei que, no meu entender, seriam suficientes para comprovar o crédito e estou dando provimento ao recurso para deferir esse crédito aqui. Tá? Esse é o meu voto, idêntico ao voto posterior. Tá? Só que lá, de novo, são R$400 mil, aqui são 172. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Então, podemos passar a votação? Estou camerando. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho, presidente. Muito bem, então, por unanimidade de votos, deixa eu ver aqui, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito de R$ 172,85, que deverá ser utilizado para a homologação das compensações realizadas no âmbito do PERDECOMP, de folhas tais, até o limite do valor reconhecido. O segundo fica... Só um momento. O item 135 fica dar provimento ao recurso voluntário para deferir a restituição de R$ 411.001,02, que deverá ser utilizado para homologação das compensações realizadas no ano do PERDECOMP, folha 58 e 62, até o limite do valor reconhecido. Muito bem. Passemos então ao item 136. Conselheiro Daniel, consultora ZAC, Indústria e Comércio Limitado. Bom, presidente, é um caso de multa isolada em razão de não conhecimento de DECOMP, que foi agravada também por alegada falsidade, já que era crédito de terceiro e foi declarado como crédito próprio. Eu peço que ignorem a parte final do voto, porque eu tinha conduzido meu voto num sentido, mas depois nos debates aqui dessa semana, que a gente teve vários casos dessa questão da multa, né, e da evolução da multa, eu percebi que, na verdade, tinha uma inconsistência aí quanto à questão da multa, da legislação aplicável nesse auto e a data das DECOMPs. Aí fui fazer uma análise histórica disso daí, e são os pontos que eu deixei em amarelo aí, né. E aí eu acho que a gente pode ir direto para o voto, que aí vai dar para compreender aí o ponto de discussão. Bom, okay. Aí eu coloquei os pontos de análise. A data das DECOMPs foram 30 de 4 de 2005, 31 de 5 de 2005, 30 de 6 de 2005, 30 de 7 de 2005, 28 de 2 de 2006, 31 de 9 de 2006 e 31 de 5 de 2006. Tá? Não foram todas... em alguns casos tem várias DECOMPs na mesma data, mas as datas, os marcos são esses.
qual era a legislação aplicável até novembro de 2005? Tá? Era o artigo 18 aí, que está aí citado, que diz que no parágrafo 2º, que a multa isolada que se refere ao caput desse artigo será aplicada no percentual previsto no inciso 2, que são 150%, tá? Mediante a fundamentação do dolo, fraude, dolo, fraude ou simulação. E aí vem o parágrafo 4, que essa multa vai ser aplicada no caso quando a DECOMP, a compensação, for considerada não declarada. Já a partir de 21, ou seja, a multa direta de 150 desde que você fundamente. A gente teve esse debate aqui, eu acho que no primeiro dia de votação. A partir de 21 de novembro de 2005, a legislação mudou. Tá? E aí passou a ser a multa de 75, agravada para 150 nos casos de fraude, dolo ou simulação. Tá? Qual foi a fundamentação arguída no TVF? Que aí eu conto. O TVF, ele indica a legislação a 9430, com as alterações da Lei 11488 de 2007, ou seja, ano posterior, ou seja, alterações legislativas posteriores às datas da DECOMP. Tá? Aplicou a multa de 75%, qualificada, né, e fundamentou a qualificação na questão da falsidade. O auto de infração também, no enquadramento legal, também indica a legislação de 2007, posterior também à DECOMP. Tá? Então, em razão disso daqui, eu estou encaminhando o meu voto por entender que a base legal aplicada é inexistente, era inexistente na data do fato gerador. Eu mudei meu voto e estou encaminhando meu voto aqui pela nulidade do lançamento. Aberta a discussão. Complicou agora. Eu entendo que havia base legal para exigir essa multa qualificada. Se ele indicou fundamento legal errado, mas o contribuinte defende-se dos fatos. Desculpe, mas não concordo não, porque ele citou a lei, né, errada, ele citou o dispositivo legal, né, inexistente no período, porque se for assim, você poderia indicar uma legislação de imposto de renda de 2020, tá, para um fato gerador de 2015, já que imposto de renda é devido de todo jeito, né, você só indicou o errado. Aqui também tem indicação errada da própria multa aplicável. A multa aplicável era direta de 150, aqui ele aplicou 75%, majorado para 150. O fundamento é completamente diverso. Então, minha posição aqui, nesse sentido, eu discordo da posição do conselheiro Nelson. Doutor Carlos André. Presidente, eu entendo que se a fiscalização descreve os fatos de forma correta, analisa a matéria de forma correta, e apenas no momento de fazer a remissão ali ao dispositivo legal comete um lapso, esse lapso pode ser superado porque a matéria está toda... Neste caso, não me parece isso. Neste caso, me parece que houve uma aplicação equivocada da legislação que não estava em vigor no momento dos fatos. É diferente. Né? Não é um lapso na indicação do dispositivo legal. Sim, se fosse só isso... Né? Se fosse só isso, poderíamos superar na linha do que falou o conselheiro Nelson. Mas me parece que nesse caso não é isso. Nesse caso, ele aplicou a legislação, né? Descreveu, né? Fez inclusive a questão, né? Do 75 qualificado para 150 e tal, utilizando uma legislação que no momento dos fatos não estava em vigor. Né? Entendi. Só complementando, a multa de 150%, ela já existia antes da aplicação do auto-infração aqui.
Doutor Carlos. Não, só porque, assim, embora houvesse uma multa de 150, ela tinha uma hipótese, né, e uma norma legal distinta, que foi mudada pelo legislador, né? Tanto que a única, até 2005, até novembro, se eu não me engano, a única multa que existia era a multa de 150, né, direto, quer dizer, não havia possibilidade de se lançar 75 ou qualificar esse 75 para 150, que foi o que, no final das contas, a fiscalização fez, né? Então, embora seja uma multa com o mesmo percentual, né, há uma diferença na norma jurídica que me parece relevante. A legislação é outra, ela pode prever uma multa no mesmo percentual, mas é uma legislação distinta. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Cameirão estava balançando a cabeça? Sim, só um instantinho. Falou dessa sequência de multa aí Cameirão já se treme todo aí para falar. Só um instante. Deixa bem. É o que eu venho falando aqui. Nós temos que observar nesse caso dessas multas, porque elas sofreram diversas alterações, e o ponto básico que a gente tem que partir é a data de transmissão da DECOMP, que é ali que vai ser feito o encontro de contas. É na data da transmissão da DECOMP, e eu tenho que observar a legislação vigente na data da transmissão da DECOMP, porque é aí que eu vou saber que tipo de penalidade que eu vou estar sujeito, se eu cometer algum equívoco na minha DECOMP. Eu não posso ser surpreendido depois com a disposição totalmente diferente dessa penalidade. Então, nesse caso específico, tem as DECOMPs aqui que foram transmitidas em 30 de abril de 2005 a 30 de julho de 2005, elas teriam que estar sendo observadas a Lei 11.196, perdão, 30 de julho de 2005, deveria ser observado aqui ficaria 11.51. Está 11.51, né? Como é compensação não declarada, seria as hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º, né? Só que ele se reporta aqui no caput, você só vai ter, nessas DECOMPs, me corrija se eu estiver errado aí, doutor Daniel, no seu voto, nessas DECOMPs transmitidas de abril de 2005 a julho de 2005, elas estavam sob a égide da 11.051, certo? Como se nós estamos tratando de compensação não declarada, a multa ela vai ficar no caput do artigo 18 da 11.51, que alterou da 10.833. Então, a multa é o seguinte: é só no caso de fraude, certo, doutor Daniel? É só no caso de fraude, só tem multa de 150% para essas DECOMPs aqui. Como nós estamos tratando de compensação não declarada, então, se só cabe multa de 150%, né, evidentemente que para eu aplicar essa multa, eu teria que mostrar que realmente houve a fraude na apresentação da DECOMP, não é isso? Mas me parece que o enquadramento do lançamento, qual que foi aí, doutor Daniel? O enquadramento, está aqui no voto, foi o... Não, fático. Não, enquadramento da multa. O enquadramento legal foi o inciso 1º do artigo 44 da 9430, alterado pela Lei 11.488 de 2007, agravado pelo parágrafo 1º do mesmo artigo. Esse foi o embasamento legal. Ele jogou no 75 e agravou. Foi em 75 e qualificou, exatamente. Não pode, porque ao meu sentir não pode, porque essa multa ela é para ir direto no 150. E não existe 75% nesse período. Não existe. Já o outro período, que vai de 2006, fevereiro de 2006 a 31 de maio de 2006, nós já estávamos sob a égide de uma outra legislação,
que seria a 11.196, certo, Tudor? Exato. Nesse caso, esse período aí, de 28 de fevereiro de 2006 a 31 de maio de 2006, nós temos que observar o dispositivo da 11.196, que alterou o artigo 18 a 10.833. No caso de compensação não declarada, então, nós temos que ver aqui como é que ficou o caso. O que aconteceu aqui? Aqui voltou o percentual de 75%. Nesse caso aqui, de fevereiro de 2006 a 31 de maio, parágrafo 4º. Será considerada multa isolada, será também exigida a multa isolada quando a compensação for considerada não declarada, né? Aí voltou no inciso 1 do caput do artigo 44 e no inciso 2 do caput 44, se for o caso de fraude. Então, retornou aqui os 75% e os 150%. Só que, lá no auto-infração, que é o dispositivo legal citado, qual foi mesmo? Foi o dispositivo alterado pela 11.488 de 2007. Então, não é. O dispositivo tem que ser, nesse período aqui de 2006, é a lei 11.196. Apesar de ter os 75% e os 150% aqui também, né? Porque a 11.488 de 2007, não é isso que você falou? Isso. A 11.488 de 2007, ela é a legislação que alterou... que ela alterou aqui para compensação não homologada, dizendo de falsidade. No caso de compensação não declarada, ela diz aqui o seguinte: será também exigida a multa isolada quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 12, que é aqueles casos lá, aplicando o percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44, duplicado na forma do seu artigo tal, quando for o caso. Então, você observa que aqui também tem 75% e 150%, tá? No caso de compensação não declarada, né? Só que só uma parte aí, conselheiro. Perceba que a 11.488, o inciso 2, já é aquela multa de 50%. Ainda tem essa questão. Antes você tinha uma multa de 75 e no inciso 2 previa multa de 150. Então também houve uma alteração legislativa, inclusive no conteúdo normativo dos incisos. Não só a parte formal de ser o mesmo. Porque o fundamento seria o parágrafo primeiro, não o inciso 2, que é o que previa a legislação a 11.196. Então, assim, por mais que passasse por cima disso e falasse, não, o que seria 11.196? O enquadramento seria o inciso 2. Tá? No enquadramento que o fiscal fez, na verdade, o enquadramento foi o inciso 1 com o parágrafo 1º do artigo 44. Mudou, inclusive, a própria legislação aplicável. Não é só questão de percentual. O percentual estava no mesmo lugar, só que foi alterado por outra lei, não. Ainda tem essa questão também. Na realidade, ele deveria ter aplicado a 11.196 para esse período. Para esse período, exato. É 11.196, que tem a previsão dos dois percentuais, 75 e 150, certo? O inciso 1 e inciso 2 do artigo 44. Inciso 1 inciso 2 do artigo 44. Aí foi lá direto no 11.488 de 2007. E já mudou o caput. Isso. Já mudou o caput do artigo que diz que é falsidade. Tá certo? Exato. Diz que é falsidade. Falsidade, fraude, tudo isso. Não, isso não é tudo igual, não, porque isso aqui demandou uma série de confusão para a gente na delegacia de julgamento. O que é falsidade? É aquilo que está no CT, é aquilo que está lá na 4.506, 64? Não sei. Enfim. Aí o parágrafo primeiro não tem aqui. É relevante ele? Eu não tenho aqui. Não, aí a 11.488 mudou. Aí o que é que ele aplicou? Ele aplicou o inciso 1º cumulado com o parágrafo 1º do artigo 44, ou seja, mudou a base legal também, entendeu? O inciso 2º passou a ser aquela multa de 50%. Deixou de ser a de 150 e passou de ser de 50. E a previsão da qualificação foi para o parágrafo 1º do artigo 44.
Certo, mas se ele aplicou 11.488 em todo lançamento, certo? Em todo lançamento, exato. Então aqui no parágrafo 4º do artigo 18 da 1083, alterado pelo artigo 18 alterado pelo artigo da 11.488, que coincidentemente é o artigo 18, lá no parágrafo 4º, é que está assim, ó, a multa, a compensação considerada não declarada, aplica-se percentual do inciso 1, tá certo? Duplicado na forma do seu parágrafo primeiro, quando for o caso. Me parece que, apesar de o outro lá, que seria aplicado o correto, que seria o 11.196, é uma questão apenas de troca de posição aqui, porque existe a mesma disposição, ou se aplica 75 ou 150. Então, me parece que nesse caso aqui não está havendo uma dificuldade aí na questão da aplicação, tá certo? Porque os percentuais, eles são os mesmos. Eu acho que nesse caso aqui seria o caso para se discutir, porque em ambas as leis ficou o 75 e o 150. Só foi uma questão aqui de alteração na disposição do artigo, mas... Perfeito. Mas a situação é a mesma. Sim. Mas, então você tá entendendo que haveria nulidade para as compensações até julho de 2005, mas que as de fevereiro a maio de 2006 poderiam ser superadas. Eu acho que poderia ser, veja bem, eu acho que poderia ser porque foi uma questão só de disposição, porque a funda é o mesmo, não tem modificação de mérito aqui, de substância. É o 75 e o 150, certo? Ele pode ter considerado aqui, no caso, porque lá em 2005 realmente houve mudança significativa, foi prejudicial. Mas nesse caso aqui, eu acho que é só uma questão de disposição do parágrafo, do inciso. Mas a condição para aplicação da música é 75% ou 150%. No caso, ele aplicou o quê? 150%? Ele aplicou 75% agravado para 150%. Eu só queria fazer um complemento, conselheiro. Eu discordo pelo seguinte, mas vai ser votado, se for superado, eu tenho meu voto de mérito aqui quanto à questão da qualificação. Qual era a legislação aplicável a partir de 21 de novembro de 2005? Era a 11.196. Isso. Certo? E nesse caso, que ele entendeu que era caso de fraude e dolo, o que é que ele diz? Aplique-se o inciso 2 do caput do artigo 44. Certo? Bastante. A legislação que ele usou como base, o inciso 2 do caput do artigo 44 é 50%. Não foi um simples erro foi a base legal mesmo completamente errada, porque a legislação da época mandava aplicar o inciso 2, aí vai aqui na fundamentação legal trazida pelo autuante, o inciso 2 é multa isolada de 50%. Então tem um problema, não é a simples indicação errada de um artigo. Se fosse só... Tá. Onde é que está esse 50% aí que você falou? Está na 11.488. A 11.488 mudou o inciso 2. O inciso 2... O inciso da lei 9.430 de 96, o artigo 44, o inciso 2 até essa lei era o 150%. Pronto. A partir da 11.488, o inciso 2 passou a ser 50%, aquela multa isolada de 50%, que foi criada, que é uma multa nova. E a qualificação foi para o parágrafo 1º desse artigo. Então, qual é o fundamento legal? Artigo 44, inciso 1º, parágrafo 1º. Esse é o fundamento do lançamento. Quando deveria ser o inciso 2. Se não tivesse isso daí, talvez pudéssemos até adaptar, mas a questão da remissão para 50% já complicou um pouco. De qualquer maneira, ele não aplicou corretamente a legislação à época nos dois períodos, certo? Exato. A linha que eu adoto é essa. Eu acho que o que eles estão fazendo? Eles estão lançando, estão jogando lá a legislação mais recente, não sei. Eles têm que observar a legislação da época, até porque, dependendo se for o caso, a gente pode retroagir para beneficiar, né? No caso do CTN. Mas, enfim, eu gosto sempre de ver a legislação da época. Se não for utilizada a legislação da época, eu acho que... Então tá, eu tinha
não tinha observado essa questão do 50%, que realmente dá confusão mesmo. Tá certo. Daniel, mas esse 50% é só para compensações não homologadas. O 75% foi mantido. Não dá para retroagir, né? Não dá, não. Não dá para retroagir, não. Veja só, é uma situação diferente, uma situação jurídica diferente. Eu entendi. Né? Então, assim, a lei que ele trouxe no TVF, na verdade, a gente tem que aplicar a lei da época. Ponto. Se a gente fosse aplicar a lei da época, com base na fundamentação que ele trouxe aí, a gente chegaria a uma outra multa, a multa de 50%. Entendeu? Que foi a base legal do lançamento. É isso que eu tô defendendo. Agora, superado essa questão, eu também entendo que não seria nem caso de qualificação, porque tem vícios, ao meu ver, aí no fundamento da qualificação, mas é uma questão se for superada a nulidade. Essa nulidade está sendo levantada de ofício do presidente, não foi alegado pela parte, não. Muito bem. Vocês estão prontos para votar, gente? Acho que o doutor Carlos queria falar, não? Então, submeto à votação. Doutor Camerano. Não, calma. Então, fala, Nelson. Só quero saber quantos fatos geradores aí de transmissão de Decomp tem antes de novembro de 2005. Tá no voto aí, Nelson, logo no início do voto. Tem na parte amarela tem todas as datas aí. Ponto de análise, data das Decomps. Folha 7, Nelson, logo no início do voto. Coloca ali os meu voto é só para afastar a multa no caso desses fatos geradores aí, a transmissão das Decomps antes da vigência da Lei 11.196. Que realmente não é. Sim? Conselheiro. Fala, Camila. Eu tinha anotado aqui uma Decomp transmitida em 7 de abril de 2005. Procede, Daniel? 7 de abril... Camerano, eu vi 30/4, a primeira de 2005, você está falando? 7 de abril de 2005, seria no volume 1. Deixa eu ver aqui. Porque esses outros períodos aí, agora que eu estou vendo aqui, mas não creio que alteraria não, mas eu tinha... alteraria não, mas eu confiro as datas todas. Eu só anotei uma transmissão aqui. Deixa eu ver, o auto de infração ele coloca data, deixa eu ver aqui. É porque eu peguei essas datas pelo auto de infração. Não tem, de abril só tem 30/4. 30/4? É. Ah, tá. Então tá, devo ter feito... Mas enfim, não vai alterar nada. Ah, então tá. Bom, podemos passar a votação? Doutor Camerano, o voto é pela nulidade do lançamento, ok? Sim. Já estão votando? Sim. Eu só sugiro ao conselheiro colocar os nomes das leis lá, porque ele só colocou o artigo 18, né? Tá, eu vou colocar. Eu só coloquei aí porque eu fiz agora em cima da hora, e aí só tem mais... Identificar bem direitinho, ó, do período tal a tal, a vigência da lei era essa aqui, aí transcreve o dispositivo, aí depois vai fazendo assim, fica mais interessante. Pode deixar. Eu voto com o relator. Doutor Carlos André. Presidente, eu acho que é importante ficar bem claro nesse voto que não se está aqui tratando de um mero lapso na remissão do dispositivo legal, mas da aplicação de uma legislação que não estava em vigor na data do fato. Isso. Né? Essa é que é a questão, para diferenciar
de outros casos em que há um lacto na remissão ali do dispositivo legal, de uma coisa assim, né, mais simples, mas a aplicação da legislação que, no momento do fato, não estava em vigor. Eu acompanho o relator. Conselheiro, eu vou deixar bem claro isso, até porque eu concordo com essa posição. Eu não acho que o simples lapso na indicação gera a nulidade, não. Mas nesse caso aqui eu também concordo que foi diferente. Ele usou, de fato, uma legislação inexistente na época. Ok. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, é o seguinte. Desde a Lei 11.051, existe multa de 150%. Todas as decompes apresentadas no período objeto aí da autuação era o período coberto por 150% de multa. Assim como no direito penal, no direito tributário, também o contribuinte defende-se dos fatos. Pode estar a capitulação legal errônea, isso é irrelevante. O contribuinte se defende dos fatos. E os fatos aqui estão descritos corretamente. Então, todo o período aqui está abarcado por multa de 150%. Né? Pensar diferente é pensar fora da lei. Por isso, eu estou mantendo o lançamento. Ok. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator também, presidente. Acompanha o relator. Nós temos, então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento. Vencido o conselheiro Nelson Kischel, que negava provimento ao recurso. Ok? Perfeito. Pessoal, nós vamos encerrar a parte da manhã aqui e retornamos às 2 horas. Acho que ficaram faltando 5 ou 6 processos no máximo, tá? Para a gente matar a parte da tarde de hoje, tá ok? Então, Marco Antônio, por favor, você pode parar a gravação? Declaro encerrada a sessão da manhã. Presidente, a gravação foi parada. Muito obrigado, Marco. Doutor Carlos André também, por favor.